Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! O nosso programa hoje está muito especial. A Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, capítulo 12, que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. A nossa vida cotidiana também é assim. As pessoas estão constantemente nos observando, atentos à nossa maneira de agir e de reagir diante das situações. Várias oportunidades em nossas vidas estão condicionadas por nossos comportamentos e, consequentemente, pela forma que somos lembrados pelas outras pessoas. Assista a essa mensagem e entenda, pois o Espírito Santo vai falar ao seu coração como você é lembrado pelas outras pessoas. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Amém? Irmãos, este é um texto que relata a história do rei Saul, né? Estava bastante perturbado, estava com um problema e havia um espírito de perturbação sobre a vida dele e de repente esse problema era tão sério, mas tão sério, que ele não conseguia resolver esse problema sozinho. Então, pediram para perguntar de alguém que pudesse aliviar essa perturbação. A Bíblia registra que os homens então começam a pensar e lembram-se de Davi. Lembram-se do pequeno Davi. E a Bíblia então diz que aparece um homem que fala: conheço um jovem, filho de Jessé, que ele toca bem. Além de tocar bem, ele também é valente, é animoso, é um homem de guerra, é sisudo em palavras, é de gentil presença e, por fim, o Senhor é com ele. A Bíblia então diz que mandam chamar Davi. Eu quero te dizer, irmãos, que nós vivemos numa época onde existe um grande número de pessoas que têm sido assoladas, que têm sido impactadas por doenças da alma, né? São tantos os vazios, são tantas pessoas com solidão, são tantas pessoas com depressão, são tantas pessoas com insatisfação, insônia, pessimismo, tristeza, são tantas doenças da alma que assim tem até nos preocupado. Saul, naquela ocasião, estava vivendo uma situação como essa. Estava com uma perturbação, uma doença emocional, né? E a Bíblia então também registra que foi tentar chamar alguma coisa para aliviar. Além da gente estar vivendo essa situação das doenças da alma, nós temos um outro problema que agrava mais ainda. Vivemos uma época onde as pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais pensam somente em si mesmas, somente no seu problema. Fatalmente, as pessoas vão se fechando, vão se individualizando, né? Nós estamos na era da informática, estamos todos conectados e ao mesmo tempo desconectados. Estamos em contato com muita gente, mas ao mesmo tempo estamos nos quartos, nas salas, nos escritórios, individualmente sozinhos. Então, existe aí um problema que ainda se agrava. As pessoas estão com problemas emocionais e, para se agravar, ninguém mais está estendendo a mão ou o ombro amigo. Então isso se agrava. A primeira lição, irmãos, que eu tiro desse texto é que nós não devemos ficar olhando para o inimigo
nós não devemos ficar olhando para o mundo, nós não devemos ficar olhando para as derrotas, mas nós temos que olhar para a palavra, nós temos que olhar para Jesus e ver que Ele é possuidor das condições necessárias para que você e eu possamos desfrutar de vitória. Então não fica olhando, irmãos, para o que você perdeu, para o que já passou, por aquilo que foi destruído. Eu quero te dizer que nós servimos a um Deus de restauração, nós servimos a um Deus de restituição, nós servimos a um Deus que pode e vai mudar a minha e a sua história. Basta você clamar, basta você obedecer, basta você clamar por esse Jesus. Então essa é a primeira lição. E eu quero dizer uma coisa ainda. Você pode ajudar você mesmo, não fique olhando para a derrota, não fique olhando para o que passou, para o que perdeu. Você pode ajudar a você mesmo, e Deus te deu talentos, Deus te deu condições para você ajudar e abençoar outras pessoas. Então, quando você se preocupa com os outros, quando você se preocupa com o problema alheio, com a situação alheia, para você talvez algo muito simples, mas para o outro algo assim muito complicado de resolver. Mas quando você se preocupa com ele, Deus está contemplando, Deus está vendo, Deus também vai trabalhar na sua questão, no seu problema, porque todos nós temos problemas. Mas quando você se preocupa com o próximo, como é mandamento de Deus, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você fizer isso, Deus vai começar a mudar a sua história. Deus vai começar a mudar o seu cativeiro. Uma segunda lição, irmãos, que eu encontro e vejo nesse texto: os dons e os talentos que Deus te deu, não foi para você enterrar, não foi para você paralisar, não foi para você deixar ele do tamanho que Ele te deu. Eu não sei se você tem o dom de louvar, eu não sei se você tem o dom de pregar, eu não sei se você tem o dom de aconselhar, eu não sei se você tem o dom de orar, eu não sei qual é o dom, mas Deus te deu um dom. Eu tenho certeza que Ele te deu. Talvez está até adormecido, talvez você vai orientar pessoas, talvez você vai alegrar pessoas, né? Eu quero te dizer uma coisa: às vezes os dons que Deus te deu, para você parece irrisório, para você parece pequeno, mas um sorriso que você dá para uma pessoa, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma carona, talvez um prato de alimento, Deus vai estar contemplando essa sua atitude. Eu quero te dizer o seguinte, que quando Deus te dá um dom e você põe ele para ajudar o próximo, põe ele para ajudar o seu semelhante, põe ele para ajudar aquela pessoa necessitada, a tendência deste dom é que ele seja multiplicado na sua vida, é para que ele seja engrandecido o nome do Senhor. E eu quero te dizer, quando você pega esse dom e não promove, não desenvolve, não põe ele em uso, na casa, na obra, no seu semelhante, a tendência é que ele vá se atrofiando. Porque é como aquela parábola que está em Mateus, capítulo de número 25, verso de número 14, que o Senhor então deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e 1 talento para um último. Ao ele voltar, então, o que tinha recebido 5, multiplicou, negociou e virou 10. O que tinha recebido 2, trabalhou, multiplicou e virou 4. E aquele que recebeu 1, ficou com medo, ficou atrofiando, enterrou. E nem aquele foi preservado na sua vida. Então eu quero te dizer, irmão, não fique atrofiando as bênçãos e os talentos que Deus te deu. Ah, mas eu não tenho coragem, pastor. Quero te dizer uma coisa: morre mais gente de medo do que de coragem nessa vida. Eu nunca vi ninguém falar que morreu de coragem, mas de medo, eu vivo vendo pessoas dizendo assim: tenho medo disso, medo daquilo, medo daquilo. Irmão, eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. Eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu quero te dizer, não temas. Existe uma pesquisa e os teólogos afirmam que existe uma palavra que na Bíblia ela é repetida 365 vezes. Se você colocar no Google, você vai perceber, 365 vezes existe a palavra não temas.
dentro da Bíblia. Então, todos os dias que você se levantar, Deus está te dizendo: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu confirmo o passo do homem bom. Não temas, avance que eu vou confirmar a bênção na sua vida. Apenas obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Apenas obedeça e o nome dele vai ser glorificado. E às vezes, a terceira lição, irmão, que eu aprendo nesse texto: você tem os dons, você tem os talentos, e você usa esses talentos para abençoar, para multiplicar na vida das outras pessoas. E agora nós vamos entrar mais diretamente no texto. Eu quero te dizer que a pessoa que tem dons, a pessoa que tem talentos, ela tem essas características que o texto vai nos ensinar. A primeira característica está tudo no verso de número 18. A primeira característica, a Bíblia diz que Davi, quando alguém comentou sobre a vida dele, disse assim: ele toca bem, ele toca bem. A Bíblia diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, verso 18, e sabe tocar. Eu quero te dizer uma coisa: quando Deus te der uma habilidade, Deus te deu um talento, faça tudo muito bem, faça tudo com amor, faça tudo com muito capricho, com muito zelo, fazer tudo bem feito, como fez esse homem. Busque fazer tudo com excelência, por mais simples que seja, por mais irrelevante aos seus olhos que seja. Mas eu quero te dizer, Deus está te colocando no pouco, Deus está te colocando no simples, e depois, se você for fiel, no muito Ele vai te colocar, no muito Ele vai te confiar. Faz tudo bem feito. A Bíblia diz, irmãos, no livro de João, capítulo de número 4, verso de número 23, a Bíblia diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu quero te dizer, adore a Deus em espírito e adore a Deus em verdade. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. Se você for orar, ore com sinceridade, ore com excelência, ore com verdade, ore com toda a sua força, com todo o seu... Se for para louvar, se for para fazer, enfim, eu não sei, mas faça tudo bem feito. Eu quero te dizer que você tem que ser bom em todas as áreas da sua vida. Ah, mas eu sou um bom irmão na igreja, eu sou um bom crente. Irmãos, num cacho de banana, vou te explicar, num cacho de banana, tem banana na primeira fileira, na segunda fileira, na terceira, na quarta, na quinta. Eu quero te dizer, se você é bom para louvar, se você é bom para pregar, seja também bom na sua casa, seja um bom marido, seja um bom filho, seja um bom esposo, seja bom lá no trabalho, seja um bom funcionário, seja um bom patrão, seja um bom empregado, seja bom amigo, seja bom em todas as áreas. Não existe num cacho de banana, abacaxi, pera, maçã. Você tem que ser bom em todas as áreas. Faça um autoexame da sua vida e comece a verificar: Senhor, me ensina o que é que eu preciso melhorar. Eu preciso ser um melhor pai, eu preciso ser um melhor filho, eu preciso ser um melhor esposo ou esposa. Onde eu preciso melhorar? Se você quer que os seus talentos sejam multiplicados, faça tudo bem feito, em todas as áreas e ângulos. E Deus está contemplando. Talvez o vizinho, o amigo, esse não está, mas Deus contempla todas as coisas. E com Davi era assim, ele tinha talento, mas ele fazia tudo muito bem, e todas as pessoas viam, e todas as pessoas sabiam. Existe um belemita lá que toca bem, ele sabe tocar e toca bem. Uma segunda coisa que o texto vai nos dizendo, aqui no verso 18 ainda, a Bíblia diz que, fala assim, ele sabe tocar e é valente, a Bíblia diz que o moço se lembra dele dizendo: ele é valente. Eu quero te dizer uma coisa, irmão: valente não é ser bravo, valente não é agredir as pessoas, valente não é apontar as pessoas. Ser valente é ser ousado na fé, é acreditar que ainda que todos não creem que você vai conseguir, você tem que ser ousado e acreditar na promessa que Deus tem na sua vida, acreditar naquilo que Deus colocou no seu coração. O corajoso
ele também tem medo. A única diferença é que o corajoso domina o medo, mas ele também tem medo. Ele também vive com medo, mas ele domina o medo. E a Bíblia diz que ele era valente. Ser valente é o seguinte: ao princípio, ao mínimo sinal de adversidade, ao mínimo sinal de problema na casa, no lar, no trabalho, na igreja, joelho no chão, valente. Eu vou para a oração, eu vou vencer. Eu já sei o segredo do sucesso, eu já sei como ter contato com o céu, eu já sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará na minha causa, na minha situação e na minha história. Tem muita gente dizendo assim: eu sou pó, eu sou a vento que passa. Isso você fala para Deus. Para o inimigo você diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para o inimigo você diz: uma coisa faço, prossigo para o alvo da soberana salvação em Cristo Jesus. Você, para Jesus você tem que se humilhar, para Deus você tem que se humilhar, mas para o inimigo você tem que ser valente. Você pode, você tem o sangue de Jesus na sua vida. Então eu quero te dizer, irmãos, tem gente que não pode passar debaixo de uma escada que já fica com medo. Tem gente que viu um gato marrom, nem preto não é. Não, cruzou na minha frente, agora não sei como é que vai ser. Irmão, seja valente, você é mais do que vencedor. Você quer que os talentos sejam ampliados na sua vida? Você quer que as habilidades sejam ampliadas na sua vida? Seja valente e creia nesse Deus que te chamou, creia nesse Deus que te salvou. Uma outra coisa, irmão, o menino diz pro rei: ó, ele sabe tocar bem, ele é valente. E a Bíblia diz ainda que fala assim: e ele é animoso, no verso 18, né? Se animoso é aquele que tem ânimo. Irmão, existe pessoas otimistas e pessoas pessimistas, mas tem o entusiasmado. O entusiasmado é diferente. O pessimista é aquele que você fala para ele: não, tem raio, tem trovão, tive um sonho com você, tinha isso, tinha aquilo. Ele já vai recuando. O otimista é aquele que acredita que vai dar certo. Agora o entusiasmado, o animoso, ele é diferente. O entusiasmado e o animoso, ele fala assim: não é que eu acredito que vai dar certo, eu vou fazer dar certo sobre o poder que existe na palavra do Senhor. Não é acreditar só que dá certo, você vai fazer dar certo pelo poder que existe na palavra do Senhor. Então a Bíblia diz, irmãos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo de número 13, verso de número 22, um homem conforme o coração de Deus. E por ser conforme o coração de Deus, Davi fazia a vontade de Deus. Às vezes, o desejo de ser feliz está sendo maior do que o seu desejo de ser santo. Você tem que ser animado, e você tem que animar-se em obedecer a palavra do Senhor. Não é crer no tamanho do problema, é crer no tamanho do Deus que você serve. A Bíblia diz, no livro ainda de 1 Samuel, mas aí no capítulo de número 17, verso de número 45, que Davi fala para aquele gigante, para o Golias. Ele fala assim: você vem até mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, em nome daquele que pode. Eu quero te dizer, pode ser animoso, pode ser valente, pode fazer as coisas bem feitas, porque Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, nos deixou uma série de armas. Ele nos deixou a arma da oração, Ele nos deixou a arma do jejum, Ele nos deixou a arma da palavra, Ele nos deixou o sangue carmesim e um nome que é sobre todo nome, que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra vai ter que se dobrar. Então pode se animar, pode avançar, que o nome do Senhor vai ser glorificado nessa causa, nessa situação. Ainda no verso 18, que o moço fala assim, ó, ele toca bem, ele é animoso, né? E ele é valente, e fala assim, e é homem de guerra, conheço aquele rapaz, é homem de guerra. Eu quero te dizer uma coisa, você também tem que ser um homem de guerra, você também tem que ser uma mulher de guerra, você tem que estar pronto para lutar, você tem que estar pronto para enfrentar as lutas, porque eu quero te dizer, a palavra de Deus diz lá no livro de João 16:33, no mundo
tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Enfrenta essa guerra. Eu não sei se você está enfrentando uma guerra na vida familiar, eu não sei se você está enfrentando uma guerra nas finanças, eu não sei se é guerra espiritual, eu não sei qual é a sua guerra, mas enfrenta, irmãos, enfrenta, porque tudo que nós fazemos aqui, nós temos que ser de guerra, porque quando você aceitou Jesus, quando você reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você mostrou o lado que você está, e aí existe uma fúria, uma batalha, para que você não alcance os seus objetivos. Mas eu quero te dizer, você pode avançar, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Irmãos, talvez o marido está falando alguma coisa que não está te agradando, talvez a esposa está falando alguma coisa que não está te agradando, o filho, o amigo. Não olhe para a carne, não olhe para o sangue, não olhe para ele, olhe o que está por trás daquela situação. A sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais da maldade. Talvez exista uma situação para que você perca a paz, talvez exista uma situação para que você perca o humor, para que você perca o equilíbrio. Irmão, não perca o equilíbrio. Às vezes a nossa luta nessa vida é contra 3 coisas. Nós lutamos contra a carne, né? Nós lutamos contra a nossa própria natureza, nós lutamos contra o mundo e nós lutamos contra o inimigo. Eu quero te dizer uma coisa, contra o diabo, a palavra de Deus no livro de Tiago 4,7 nos manda resistir, mas no livro de 2 Timóteo 2,22, contra a sua carne, Deus manda você fugir. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo 2,22, foge também das paixões da sua mocidade. Irmãos, eu não sei qual é o ataque que você está recebendo. Eu conheço algumas pessoas que são dependentes químicos, ele fala, pastor, é maior do que eu não consigo vencer. Eu falo, irmão, continua orando, continua buscando, continua clamando ao Senhor, Ele vai te dar força, mas foge da sua natureza. Às vezes você tem que fugir, porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, tá? Então foge da sua natureza. E a Bíblia continua dizendo, irmãos, ainda sobre Davi, fala assim, ó, ele toca bem, ele é valente, ele é animoso, ele é um homem de guerra, e faz assim, e ele é sisudo em palavras. Em outras traduções está dizendo assim, ele é sábio nas palavras, ele sabe falar as coisas certas, ele tem prudência no falar, ele tem prudência no diálogo, ele tem prudência nas reuniões. Eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 15, verso de número 11, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Tá? Vigiem suas palavras. Nós, enquanto não falamos algo, nós somos senhor das nossas palavras. Depois que nós falamos, nos tornamos escravos dela. Então vigia no que você fala, para quem você fala. Tenha sabedoria. Quer que os dons sejam multiplicados na sua vida? Dá um basta na fofoca, dá um basta na situação que não agrada a Deus e tenha cuidado com as palavras. Com uma palavra, o seu esposo e a sua esposa te fez amá-lo, te fez amá-la, tá? Você o ama antes, porque vocês se conversaram, porque antes vocês dialogaram e houve ali uma sintonia pelas palavras. O poder que existe na palavra. Quer que os seus dons sejam ampliados, seja sisudo na palavra. Tem gente que fala assim, não pastor, mas eu vou falar a verdade, doa quem doer. Eu quero te dizer uma coisa, até para falar a verdade você tem que ter sabedoria, até para falar a verdade você precisa ser sisudo nas palavras, porque de forma mal colocada, mesmo aquela verdade pode se tornar destruição na vida de um irmão e na vida de uma irmã. Então tenha sabedoria, seja senhor das palavras, controle as palavras, amém? A Bíblia ainda finaliza dizendo, irmãos, ele toca bem, ele é valente, ele é animoso, ele é homem de guerra, sisudo nas palavras e de gentil presença. Eu quero te dizer uma coisa, que a sua presença seja agradável, onde quer que você chegue, que a sua presença seja uma presença do Senhor, onde é que você chegue, que você seja uma pessoa simpática, quer que os dons sejam ampliados e aumentados na sua vida, né? Tem gente que é o seguinte, irmão,
Tem gente que não gosta de si próprio. Ele não gosta da sua presença. Ele não gosta da sua aparência. Eu estou cansado de ver gente bonita falando que é feio. Mas eu gosto mesmo é daquele feio que fala que é muito bonito. Esse eu gosto mesmo, porque ele está satisfeito com ele mesmo. Porque o Espírito Santo lhe fez ficar agradado com a sua presença. Então, irmãos, repreenda esse pensamento. Seja assim uma pessoa simpática. A Bíblia diz que ele era de gentil presença. E eu quero te dizer uma coisa, para te contar um segredinho. Procure quem pensa como você, procure quem adora o Senhor, procure quem ama a palavra do Senhor, procure quem gosta de falar da palavra do Senhor. A Bíblia diz, no livro de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 39, que Maria, quando soube da concepção do nosso amado Filho, do seu amado Jesus Cristo, quando ela soube, a primeira coisa que ela fez foi visitar uma outra mulher grávida, de nome Isabel. E quando ela chegou lá, só de chamar por Isabel, a Bíblia diz que João, que estava na barriga de Isabel, já ficou cheio do Espírito Santo de Deus, né? Grávida gosta de conversar com grávida, irmãos. Às vezes você está grávido da promessa, você acredita nessa palavra, ela já entrou na sua vida, ela já entrou no seu coração, ela já está crescendo dentro de você. Você tem que procurar outro que está grávido também, que está cheio do Espírito Santo, que a palavra está crescendo, que a paz com o Senhor está crescendo na vida dele. Grávido gosta de conversar com grávido. Começa a discutir como é que vai ser o enxoval, como é que vai ser quando ele nascer, quando nascer. Eu quero te dizer, às vezes nós temos que ser assim. Quando nascer a minha promessa, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quando nascer a sua promessa, o que você vai fazer? Quando Jesus completar tudo que ele prometeu, como é que você vai fazer? Quando chegar o tempo do nascimento, como é que você vai fazer? Procure pessoas que tenham também o mesmo pensamento, e dessa maneira você vai ter uma gentil presença. A Bíblia diz ainda, para você que não está se achando tão bonito ou tão bonita, eu tenho um segredo aqui, que é melhor do que blush, do que batom, do que luzes, do que isso, do que aquilo, irmão. Eu tenho um segredo para você. A Bíblia diz que esse segredo está no livro de Provérbios, capítulo de número 15, verso de número 13. A Bíblia diz assim, que o coração alegre aformoseia o rosto. Quer ficar bonita? Fica com o coração alegre. Quer ficar bonita? Coloque seu coração na presença do Senhor. E o coração alegre aformoseia o rosto. Por último, irmãos, para eu encerrar essa palavra, a Bíblia diz que além de ele ser de gentil presença, o Senhor era com ele, a presença do Senhor era com ele. Eu quero te dizer que o seu talento, você pode ter talentos profissionais, pode ter talentos verbais, pode ter talentos técnicos, eu não sei qual é o seu talento, mas é preciso que você faça tudo muito bem feito, que você seja valente, que você seja animoso, que você seja um homem de guerra, preparado para as lutas, adversidade, que você seja sábio nas palavras, que você tenha gentil presença e procure pessoas que pensam com você. Mas por último, de nada disso adiantaria se você não tiver a presença do Senhor, se você não tiver a presença do Pai na sua vida, se você não tiver a presença do Espírito Santo em tudo que você faz, em tudo que você age, em tudo, por onde que você anda. Se não tiver a presença do Senhor, eu quero te dizer que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo de número 2, verso de número 21, que você e eu, nós somos templos do Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para habitar na sua vida, prepare tudo para ele habitar na sua vida, porque eu quero te dizer uma coisa, podem apontar você, podem tentar um monte de coisa contra você, cilada, estratégia, mas a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo de número 105, verso de número 15, que o que é de Deus, o diabo não pode tocar. O que é de Deus, o diabo não toca. Os ungidos do Senhor não serão tocados. Se você tiver a presença do Senhor, vamos preparar a cilada daqui, vamos preparar a cilada dali, mas o Espírito Santo de Deus vai te proteger, e ele vai ficar em volta, vai ficar para lá, para cá, mas não vai conseguir te tocar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo promoveu na sua vida um despertamento sobre sua maneira de viver e sobre como você é lembrado pelas pessoas. Medite sobre tudo que ouviu e que o Espírito Santo possa fazer morada definitiva em sua vida.
Quero convidar você e toda a sua família para orarmos juntos. Curve sua cabeça. Vamos clamar ao Senhor. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.